Eu acho que tem três posições políticas que é muito nítido na literatura e que não é invenção de ninguém, é uma literatura de 200 anos que criou... É um padrão que se formou através da experiência humana. Tem o sujeito que acha assim, como todo imposto é uma coisa imposta... É um roubo? Né? Não. Não, esse cidadão no caso, não sei se era isso. Não. Como todo mundo diz, que como tem um imposto é imposto, então não é voluntário, o que o Estado tem que ser mínimo, o menor possível. Ele tem que cuidar do extra básico. Mas o PT acredita nisso? Vamos lá. Ah, mas deixa ele te explicar, pô. Ah, você tá mandando eu ter calma? Ele não para. Eu e você estamos assistindo ele. Pô, tá tão ruim assim. É que eu tô bem. Mentira, nem tô bem. Chega pra lá, me dá uma tapa. Então, cara. o que a gente chama de pensamento liberal, né, que tem uma... Parece simpático, né, vamos dizer assim, é assim, olha, o Estado tem que ser o menor possível. Qual é o tamanho do Estado? Você tem que cuidar de algumas coisas, por exemplo, administração da justiça, segurança pública, diplomacia, essas são ações típicas de Estado, né? Então o Estado tem que cuidar disso. Então o imposto tem que ser mínimo para cuidar disso. E ponto final. O resto deixa que o mercado resolve. Cuida isso. Esse é o pensamento liberal, clássico. Eu tô deixando bem simplificando um pouquinho para todo mundo entender. Pra gente ter tempo, né? Que se fosse explicar o liberalismo clássico aqui, você dá uma aula de 4 horas pra gente. Um curso. Às vezes você dá um curso inteiro, um semestre, para explicar pro cara o que é o liberalismo. Mas vamos dizer assim, o cara acha assim, um mínimo de imposto para cuidar do básico. Isso é o Estado, o resto a sociedade se organiza. Básico sendo educação, segurança... Não. O liberalismo clássico era bem menos que isso. Não tinha, clássico. Depois disso, apareceu o próprio liberalismo fez algumas concessões, mas daí surgiu o pensamento social-democrata. E o pensamento social-democrata que falou assim, olha, além de segurança pública, diplomacia, defesa do país, administração da justiça, tem outras coisas que deveriam ter caráter, entre aspas, universal. Aí entrou saúde pública universal. Nos Estados Unidos não é universal. Não. Por exemplo, na Inglaterra é. Pode crer. Nos Estados Unidos não é. Então, educação pública universal. E aí tem a disputa. Mas vale para educação superior ou só para básica? Você veja que começa a brincadeira, né, aparecer. Né? Mas até onde vai a educação pública? E o outro, até onde vai a saúde pública? Né? É misto, não é misto? É privado público? Como é que é? E esse é o intermediário, a segunda opção intermediária. O social-democrata mais assim, radical, ela fala assim, não, saúde e educação tem que ser universais. Como é, por exemplo, no caso da saúde da Inglaterra e no caso da educação da França ou da Alemanha, por exemplo. É universal. Você pode fazer faculdade onde você quiser na França, que é o Estado... O governo que garante. Então, educação é universal. E aí já começa a briga do liberal com o social-democrata, o liberal querendo restringir a educação básica e a atenção básica na saúde, e o social-democrata querendo puxar mais para o universal. Então já começa aí uma tensãozinha. E tem digamos assim, o socialista, né, que é o cara mais de esquerda, que ele acha que o mercado tem que ser corrigido pela tributação. Como? Ele acha assim, o Monark, descobriu a pólvora aqui, o podcast, milhões de dólares, parabéns, tal, beleza. Bom, entre uma geração e outra, o socialista acha que tem que ter uma correção. E essa correção é tributar a herança. Você acumula a tua grana. Só que você não vai, o Jeff Bezos não vai deixar 40 bilhões de dólares para cada filho. O Estado tem o direito e até o dever de fazer com que o filho do Bezos tenha algum trabalho na vida, né? Não seja um parasita da sociedade. Então a ideia é que você mitigue as desigualdades sociais de uma geração para outra a partir de uma lógica redistributiva em função disso, entendeu? Então não é que o cara tem 2 casas, vai deixar uma para cada filho e o Estado vai tomar uma. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de
Bilhões e bilhões de reais. De fortunas que são acumuladas e que vão distorcendo a própria convivência democrática. Então... Será que isso distorce? É a desigualdade social de riqueza que distorce? Ou é a desigualdade social política? Então, tem liberal que diz que o que a gente tem que corrigir é só a parte de baixo. Então tem liberal que fala assim, ó, se eu garantir que não tenha miséria, tá resolvido o problema. Então o pensamento liberal concede isso. Você não nasce com direito a ser bilionário, né? Então, tem liberal que fala assim, vamos acabar com a extrema pobreza. Tem muito liberal que defende renda básica para todo mundo, por exemplo. Eu defendo. Não sei se eu me encaixo como liberal, mas a renda universal para mim parece só um D lógico. Assim, na outra ponta da esquerda, existe um incômodo não só com a extrema miséria, mas com a extrema opulência. Com a extrema opulência. Então, é como alguém diz, esses dois extremos são ruins para a sociedade, vamos trazer, não tornar todo mundo igual, mas trazer para um campo de igual competição. De mínima condição. Porque não faz bem também para ninguém ser partir de um ponto... Né, que tudo ganho. Tudo ganho. Claro, inclusive os bilionários, eles falam que não querem deixar herança para os filhos, porque eles têm medo do que vai acontecer com os filhos. Então, porque dinheiro em excesso para um garoto não é bom, é ruim. Mas então, as pessoas mais de esquerda dizem, isso não pode depender da boa vontade do cara ser filântropo. Tem que ser uma ação da própria coletividade, para que não haja concentração de riqueza de geração para geração, a ponto de condenar milhões à miséria. Até porque para corrigir a miséria, você tem que ter alguma forma de redistribuição. Para mim é uma só. Uma única forma, que é a renda universal. Porque você dá, imagina um jogo de pôquer. Todo turno, para você entrar no jogo, você tem que pagar uma ficha. Não é? A vida é isso. A vida, para você entrar no jogo da vida, tu tem que pagar uma ficha. Para eu estar aqui conversando com você, eu tive que comprar essas câmeras, tive que construir umas paradas, entendeu? Então você tem que ter para ter. A verdade é essa. Então eu acho que a gente vive num mundo onde as pessoas estão jogando o jogo e todo turno, supondo que o turno é mês, eu sou nerd, tá? Só para te avisar. E todo turno, que é um mês, o cara recebe um action points, umas fichas de ação, que ele pode tomar ações na vida dela. Hoje em dia, na sociedade, quem tá na miséria, todo turno ele não recebe fichas de ação. Ele recebe fichas de menos ação. Tipo, aqui a sua dívida, o que você poderia fazer hoje, tu não vai poder fazer porque você tem uma dívida ontem. É isso que acontece. E eu acho que a renda universal, ela muda esse sistema. Porque ela garante que todo mundo vai ter uma ficha de ação todo mês. Todo mês ele vai ter cartas, que é dinheiro. O mundo é isso. Vai ter cartas onde ele vai poder jogar essas cartas em lugares que ele acha legal. Mas se ele nunca tem cartas, como que ele vai evoluir? Como que ele vai expandir? Se todo turno dele, ele não tem ficha para jogar. Por isso que eu acho que tem que ter uma renda universal. E a gente já chegou no momento da sociedade que é possível. Isso. Claro que é, pô. Tá cheio de... A humanidade, cara, tem tecnologia para tudo hoje. Nosso problema não é a natureza. Aliás, nós estamos agredindo a natureza de um jeito absurdo. Nosso problema é a sociedade, não é mais a natureza. Não estamos com arco e flecha caçando para comer. A gente tem tecnologia para tudo. Se a gente pede, a comida ela chega na nossa casa quentinha, o que está se vendo no mundo é que entre o mais humilde dos cidadãos e o mais opulento, o mais rico dos cidadãos, a distância está aumentando num grau que você fala, uma hora essa corda vai esticar demais. Uma hora quem tá pobre vai falar, mano, só cansei dessa minha vida de merda, vou só matar quem tá de boa. Você percebe? Então, tava lendo ontem, acho que tava lendo, o cara vai fazer, o Jeff Bezos vai fazer um iate de 500 milhões de dólares. Caralho. Isso dá 3 bilhões de reais, cara. Você salva um país da África com esse dinheiro. Inteiro. Durante um ano, pelo menos. Então, eu acho que está desproporcional, entendeu? O que a gente está produzindo está muito desproporcional.